Olá, caros ouvintes da Vibe Mundial, sejam bem-vindos ao nosso programa Práticas Integrativas Transformando Vidas, com oferecimento da NutriIris, Instituto de Iridologia Moderna Brasil e Biokybernetic Smith. Eu sou a professora Nisseia Bearari e conto com a presença das nossas queridas professoras Tami Sampaio e Mariana Sato. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre a dor. Muita gente sofre com este problema, não é? Para começar, o que seria a dor? Vou convidar a professora Mariana para responder. Olá, Nisseia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês, em companhia dessas mulheres super poderosas, a Tamis e a Nisseia. Todo mundo que já sentiu dor sabe bem o que é isso, não é? Mas se por um lado identificar a dor é fácil, por outro lado colocar em palavras é bem mais complicado. Existe uma associação internacional que é dedicada somente ao estudo desse tema, que propôs a seguinte definição. Então, olha só a definição proposta pela associação. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou parecida com uma lesão tecidual atual ou potencial. Difícil, né? Mas olha só, em outras palavras, a dor é o quê? É uma sensação desagradável que te incomoda. E ela pode estar associada a uma lesão tecidual, ou seja, alguma coisa que está de fato acontecendo no seu corpo, mas ela também pode acontecer quando o corpo está íntegro, quando ele está saudável, sem que de fato haja uma ameaça de lesão orgânica. Então a dor, ela não precisa estar necessariamente associada a algo acontecendo no corpo. E aí você deve estar pensando, mas por que nós precisamos sentir algo tão desagradável como a dor? E a resposta é a seguinte: porque é preciso que o nosso corpo sinalize de forma contundente que existe algo ameaçando a integridade física. E essa sinalização deve ser uma sensação incômoda o suficiente para te mobilizar rapidamente para você tomar alguma medida, alguma iniciativa. E este é um mecanismo de defesa que existe no corpo e existe ao longo da nossa história evolutiva, e não somente nos homens, mas também nos outros animais. E como a dor acontece? Quando acontece alguma ameaça de lesão tecidual, alguma coisa ameaçando a integridade do nosso corpo, ou quando existe uma lesão efetiva, as terminações nervosas dos nossos neurônios, dos neurônios da dor, são estimuladas. E aí, estes neurônios ativados vão produzir impulsos nervosos que vão até a medula espinhal, que está dentro da coluna vertebral. E aí, eles se comunicam e ativam outros neurônios que vão levar essa informação até o cérebro. Quando a informação chega no cérebro, é que a experiência sensorial e emocional desagradável é produzida. Então, eu vou destacar aqui essa informação. É o cérebro que produz essa experiência da dor. Enquanto existe alguma coisa ameaçando a integridade do nosso corpo, a dor pode acontecer como uma resposta fisiológica, como um mecanismo de defesa. E o esperado é que essa dor cesse assim que o problema físico acabar. Essa é a dor aguda, é a dor que acaba assim que o problema também vai sendo resolvido. Mas pode acontecer da lesão tecidual ou da ameaça se resolverem e mesmo assim a dor continuar. Essa dor pode se tornar persistente, crônica. Dizemos que a dor é crônica quando ela persiste por um tempo superior a 3 meses. E no caso da dor crônica, a lesão orgânica pode não ser mais a causa principal. E existem algumas estatísticas que demonstram que 1/3 dos adultos tem dor crônica. Então, essa é uma queixa muito frequente no consultório do médico e também do terapeuta integrativo.
Então eu vou aproveitar aqui para perguntar para a Thames. Ô Thames, você recebe pessoas com dor no seu consultório? E você teria algum caso interessante para contar sobre como as práticas integrativas ajudaram no processo de recuperação da dor? Olá, caros ouvintes, bom dia. Olá, Mariana e Nicéia. Sim, eu recebo muitas pessoas com dores no consultório e as causas são diversas. A sensação de dor é fundamental para a sobrevivência, mesmo sendo descrita como uma experiência sensorial e emocional subjetiva e desagradável. É um fenômeno importante e complexo que podem ter origem a partir de lesões ou estímulos, sendo eles o calor, o frio, a pressão, irritantes químicos, movimentos bruscos. Esses estímulos podem ser modificados pela memória, expectativa e emoções vividas por cada pessoa até o momento ou até mesmo traumas que podem ser provocados a partir desse tal episódio. Todas as sensações vivenciadas a partir da dor fazem parte de um domínio fisiológico, sensorial, afetivo, cognitivo, comportamentais e socioculturais importantes da experiência humana. Falar sobre dor é falar sobre a vida, pois uma é inerente à outra. Por vezes, em memórias ou experiência pessoal de quem sentiu ou sente, salvo raras exceções, a dor geralmente não é igual enquanto dura, possuindo variações na sua intensidade, podendo mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro. A característica está em poder estar ligada ao contexto, à hora do dia, a um gesto, a um fármaco, entre muitos outros aspectos objetivos e subjetivos que fazem parte da experiência da dor. Tem um caso que eu gostaria de compartilhar. Uma paciente, 72 anos, com dores crônicas, denominadas de fibromialgia. Há mais de 10 anos, com diversas buscas de tratamento. Quando ela chegou no consultório, já estava totalmente sem esperança de encontrar alívio da sua dor. As práticas integrativas nos dão um parâmetro de acolhimento e de entender o ser humano em sua totalidade. Depois de 10 sessões com a Biokybernetic Smith, hoje ela sente os alívios duradouros que as práticas podem trazer e a compreensão dos seus limites e também das suas dores. Aproveitando esse gancho, eu pergunto para a Nicéia, já teve algum caso interessante de pessoas com dor crônicas no seu consultório? Como a iridologia e a nutrição podem auxiliar no processo da recuperação da dor? Nossos queridos ouvintes, hoje o nosso programa está fantástico, porque nós estamos falando sobre as dores. E lá na NutriIris chegam muitos casos de dores. Por exemplo, dores na coluna, dores no joelho, dores de cabeça, fibromialgia, como a doutora Thames falou, e também dores emocionais. E a Iris, ela vai nos mostrar, muitas vezes, quais são essas causas. Nós sempre lembramos que a Iris, ela não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é o nosso colega médico, a medicina tradicional que faz o diagnóstico. Porém, a iridologia, ela nos mostra por que está acontecendo aquela dor. Qual foi aquela situação que você viveu e depois daquilo as suas dores apareceram? Será que foi um trauma? Será que foi uma separação? Será que foi um luto? O que será que houve para suas dores aparecerem? E aí eu pergunto para você que está nos ouvindo nesse momento. Eu quero que você faça uma profunda reflexão nesse momento. Você tem dores lombares? E aí eu pergunto para você, quais são os seus medos? Como está e como são os seus relacionamentos? No seu trabalho, na sua família? Será que o relacionamento ele tá leve ou ele tá pesado?
que você é uma pessoa perfeita, você se critica tanto? Por que você exige tanto de você? Então, a Íris, ela vai nos mostrar, ela vai nos nortear caminhos para nós ir em busca da causa dessa dor. E aí a nutrição, ela vem, né, dentro dos estudos científicos, também contribuir para a diminuição dessas dores, sejam elas recentes, sejam elas crônicas. Porém, é muito importante nós observarmos durante a sua vida qual foi o fato importante que ocorreu na sua vida que gerou o gatilho da dor. E aí eu pergunto aqui para a doutora Mariana. Doutora Mariana, e como você acha que as práticas integrativas podem auxiliar a medicina a promover a recuperação da dor? Bom, é bem bacana a gente sempre entender as práticas integrativas e a medicina trabalhando de forma complementar. Eu acho que essa é a proposta desse programa, trazer essa perspectiva das diversas fontes, né? Bom, em primeiro lugar, Nicéia, é bom ressaltar que a pessoa com dor sempre vai precisar em algum momento passar com o médico, porque ela precisa buscar se tem alguma doença orgânica de fato ali que precisa de um tratamento específico. Se tiver doença, e é claro, né, ela vai precisar de um tratamento específico que vai ser prescrito pelo médico. E talvez ela vai precisar de algum remédio, né? Mas o que eu costumo dizer é que o remédio, e aí eu digo para vocês também, caros ouvintes, o remédio é o quê? É uma bengala de apoio. Ajuda a levantar, mas quem caminha é a pessoa. E porque até existe a possibilidade do médico, ou às vezes ele prescreve a dor, não melhora, ou também pode acontecer dele não identificar doenças que justifiquem a dor, como eu expliquei. Tem dores que acontecem sem a presença de uma doença física. Então tem essas duas situações, né? Ou a pessoa tem um diagnóstico de doença, tem uma dor que às vezes pode passar ou não passar com um tratamento medicamentoso, mas pode acontecer da pessoa ter dor, mas não ter uma doença física diagnosticada. Seja num caso ou no outro, as práticas integrativas têm um papel complementar muito importante no cuidado integral da pessoa que tem dor. Em primeiro lugar, porque as práticas integrativas podem cuidar da dimensão psicoemocional. Quais são as emoções, sentimentos que estão sendo gerados pela experiência dolorosa ou que podem estar gerando essa experiência? A dor, ela pode interferir nos aspectos do cotidiano. Então, você, ouvinte que tem dor, sabe que ter dor te atrapalha na vida, te atrapalha no trabalho, provoca estresse. Lembra que eu falei que é o cérebro que produz a experiência da dor? Quando a gente fica estressado no cotidiano, aí as cadeias nervosas cerebrais podem acabar perpetuando a experiência da dor. E aí acontece um ciclo vicioso, no qual a dor provoca estresse e o estresse piora a dor. E uma estratégia para romper esse ciclo seria treinar a pessoa para lidar melhor com essa dor. E aí as práticas integrativas que induzem pensamentos mais positivos, como a iridologia, ou o relaxamento físico, como a Biocybernetic Smith, podem ser muito efetivas nesse processo. E as práticas integrativas também vão poder estimular uma reflexão sobre qual é o estilo de vida da pessoa. Como está a nutrição, a prática de atividade física, como está o sono. Quais são os hábitos que precisam ser modificados para promover a saúde e assim habilitar o organismo a se recuperar mais rapidamente? E aqui vale destacar a importância da regulação do sono, porque a dor pode prejudicar o sono e o corpo cansado terá uma dificuldade ainda maior para se equilibrar. Então, é fundamental atacar a insônia para ajudar a pessoa a melhorar da dor crônica. As práticas integrativas também podem ajudar na investigação da história de vida. Quais são as relações familiares e sociais? Será que tem algum trauma que pode ser identificado como gatilho? Porque assim como a Thames falou,
A dor pode ser um sinal de que houve alguma ruptura emocional que precisa ser identificada e também elaborada. O corpo pode estar falando de alguma coisa importante que a mente ainda não reconheceu. E o terapeuta integrativo costuma ser excelente em criar um bom ambiente terapêutico no qual a pessoa se sente acolhida. É assim que nasce o vínculo e a confiança para olhar para os momentos difíceis da nossa própria vida. E as práticas integrativas, tais como a iridologia, constelação familiar, podem ser ferramentas muito úteis para o autoconhecimento e para a identificação de traumas. Outra ação interessante de algumas modalidades das práticas integrativas, como o tai chi, como a dança circular, yoga, é estimular a movimentação do nosso corpo, porque a dor faz com que a mente crie um medo de se movimentar. E dessa forma, há uma tendência do corpo se paralisar. Primeiro, é importante estimular a percepção do próprio corpo, porque a vida moderna nos faz negligenciar o nosso corpo, como muitas vezes em que nós ficamos sem ir ao banheiro, sem beber água. E para estimular a conexão com o corpo, uma estratégia é, às vezes, a gente parar um pouco, aprender a respirar, levar a consciência para cada parte do nosso corpo, né? Então, as práticas integrativas ajudam nesse processo de nós nos conectarmos novamente com o nosso corpo e criar novos padrões, perder um pouco esse medo de se movimentar, o que é muito importante para se recuperar da dor. E para concluir a minha resposta, é muito importante saber que os tratamentos da dor crônica alopáticos, mesmo estes alopáticos, normalmente vão oferecer alívio, mas não costumam eliminar a dor completamente. As estatísticas científicas demonstram que somente 30% da dor, em média, é aliviada com os tratamentos alopáticos, né? Então, é importante que a pessoa com dor, você ouvinte que tem dor, qualquer melhora que você tiver, tá? Já deve ser valorizada, porque às vezes essa melhora pode ser o suficiente para que você tenha benefícios na sua qualidade de vida e assim ganhar confiança para retomar pouco a pouco as suas atividades cotidianas. E aí eu vou aqui jogar a bola novamente para a querida doutora Thames e te perguntar, o que você, na sua longa experiência como profissional da saúde, teria para dizer para as pessoas que têm dor? Primeiramente, eu valido o que o paciente está me dizendo. Eu busco compreender e ajudar a sua dor. E ajudo acolhendo todas as informações que essa pessoa está tentando mostrar. E com empatia, podemos promover uma mudança nas relações humanas. Com uma dose dessa prática, no atendimento ao paciente ou interagente, pode-se potencializar a terapêutica instituída, no meu caso a Biokybernetic Smith, que é uma técnica que eu trabalho muito ativamente e tenho tendo grandes resultados para os meus pacientes. A empatia também consiste em entrar em ressonância com os sentimentos do outro, uma tomada de consciência que pode ser também desenvolvida pelo profissional da saúde. Aprendi que a empatia nos leva a um caminho lindo chamado compaixão, que é o ato de se colocar no lugar do outro, vivenciar ou validar a sua dor, seja ela qual origem for. E as dores podem ser compreendidas e, junto com a equipe certa, direcionar a compreensão deste mecanismo com maior assertividade em sua terapêutica. Então, é muito importante validar o que a pessoa está te dizendo. É se colocar no lugar do outro, é ter essa humanidade e acolher a humanidade do outro. Então, as práticas integrativas ajudam muito nesse autoconhecimento e a Biokybernetic Smith ajuda transformando, né, essas situações bem profundas, ajudando a pessoa a sair daquele marasmo. Pensando nisso, eu gostaria que a doutora Nicéia fizesse as considerações finais sobre essa temática. A dor, né? A dor, eu sempre falo que ela é a ponta do iceberg. E aí nós sabemos o quão grande é o iceberg. Então a dor, ela faz você olhar para si. Ela faz você ter um autoconhecimento, ela faz você olhar para suas emoções. Enfim, ela faz você olhar para você.
E nós aqui, né, as terapeutas integrativas, transformadoras de vidas, se você deseja passar em alguma consulta conosco, nós temos 2 polos de atendimento. Também no nosso polo nós temos cursos e treinamentos aqui no estado de São Paulo, sendo um no Grande ABC Paulista, onde fica a sede da Nutri-Íris, e outro no Brooklyn, aqui em São Paulo, onde fica a sede da Biokybernetic House. Também nós temos a excelente opção de atendimentos com os nossos formandos. Nós falamos que eles são os melhores do mundo, né? Do Instituto da Nutri-Íris e também da Biokybernetic Smith Brasil. Também nós temos em todo o território nacional e também no exterior os nossos terapeutas. E anote aí os nossos contatos: 011 99208 1224, 011 99208 1224 e 011 97295 8630, 011 97295 8630. Também nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos lá o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, a Biokybernetic Smith Brasil e Iridologia Sem Segredos. E você que está nos ouvindo, que também é terapeuta ou que tem vontade de ser um grande terapeuta, venha saber dos nossos cursos de formação aqui na Biokybernetic Smith e também na Iridologia Sem Segredos. Aqui nós ministramos os cursos de Biokybernetic Smith, Iridologia Clássica, Moderna, Contemporânea, diversos cursos. Nós convidamos vocês para vir fazer parte dessa equipe transformadora de vidas. E também queremos convidar vocês para participar do maior congresso de iridologia e práticas integrativas da Nutri-Íris. É o maior congresso da América Latina. E lembrando que todos os nossos ouvintes têm descontos especiais para consultas e também para os cursos. Anote aí o nosso contato: 011 99208 1224, 011 99208 1224 e 011 97295 8630, 011 97295 8630. E agradecemos a grande oportunidade de interagir com todos vocês de todas as localidades do Brasil e do mundo, pois estamos onde, meninas? Na Vibe Mundial. E o nosso alcance é mundial. Então, lembrando que todas as sextas-feiras, pontualmente, às 16 horas, é o nosso encontro marcado aqui na Vibe Mundial.